começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe nosso companheiro João César, que vai trazer para nós um tema muito interessante e estimulante para os lares espíritas, educando os filhos no Espiritismo. Tudo bem, João César? Tudo bem, Marcelo. Uma satisfação. Satisfação é nossa, viu, João? O lar pode ser uma escola de educação espírita ou essa tarefa deve ficar restrita à evangelização na casa espírita? Bom, Marcelo, é preciso entender que o lar constitui fundamentalmente um espaço educativo, uma oportunidade grandiosa para que se desenvolva a educação entendida como processo. Então, certamente, na medida em que nós, espíritas, que assumimos a tarefa de educar filhos, temos essa compreensão de que o lar é um espaço privilegiado para a educação, por conseguinte, nós chamamos a nós mesmos a responsabilidade de nos capacitarmos para exercermos o melhor processo educativo, porque o lar sempre será um processo, sempre será um espaço de formação desse momento educativo do espírito. Então, não há como relegar. Alguns companheiros, às vezes, subestimam essa importância do lar como espaço educativo e pretendem transferir essa responsabilidade própria no processo educativo para a escola de evangelização, como de uma maneira análoga que se faz muitas vezes com o processo de educação formal. Não, ele vai ser educado na escola. E esse é um equívoco do nosso ponto de vista. E muitos pais estão nos primeiros passos no espiritismo, no sentido de frequentar um centro, de ler obras básicas, etc. Mesmo assim, podem iniciar a educação espírita no lar? Mesmo esses pais que estão travando contato, pelo menos nessa existência agora, com a informação da realidade espiritual, não devem de forma alguma subestimar ou menosprezar a oportunidade de participar ativamente do processo educativo. O que acontece, Marcelo? A criança aprende, isso é sabido, vários teóricos falam disso, e a nossa prática demonstra isso também, uma observação um pouco mais acurada vai confirmar isso. A criança aprende muito mais do que a gente ensina. O processo de aprendizagem, que é a base da educação, é muito maior do que você pensa em ensinar. Um exemplo simplório. É muito comum alguém fazer o comentário, fala assim: amigo, eu liguei para sua casa outro dia, seu filho atendeu o telefone, ou sua filha atendeu o telefone, comentando com a mãe, e eu achei que era você. Eles falam igualzinho, atendem, mesmo timbre vocal, mesma forma, alguns hábitos, Quem que ensinou? Teve um processo formal? Não. É porque a capacidade de aprendizagem é muito maior do que, na verdade, a nossa dimensão consegue enxergar. Então, essas pessoas que estão travando contato agora com a realidade espiritual, certamente, princípios morais elas já têm. Noção de certo e errado, tem uma base doutrinária, uma base moral que serve de sustentação, para que depois se construam novos pilares, momentos secundários do edifício doutrinário da formação. Mas a base está lá. Então, as pessoas que estão travando contato agora, elas devem envolver os seus filhos nessa aproximação com a informação da realidade espiritual. E o que os pais podem fazer para envolver os filhos com o espiritismo? Bom, essa pergunta faz pensar em método, Como é que faz? Se todo mundo está de acordo, olha, tem que fazer, tem que ser feito esse envolvimento, essa participação mais ativa, como fazê-lo? É muito claro, essa altura do século XXI, que as receitas padrão, olha, todo mundo deve fazer assim, elas tendem a ter um poder limitado. Funciona para um grupo de espíritos, para outros não. O fundamental é que, primeiramente, esses pais conheçam seus filhos e vejam quais os métodos que aqueles filhos estão mais predispostos, que eles estão mais, que seja possível perceber uma efetividade maior daquele método no processo educativo daquele filho. Então, alguns estão muito abertos à linguagem da arte. Então, levar os filhos para assistir peças. O movimento espírita atualmente, ele, no que diz respeito à interação com a arte, ele é muito rico. Tem vários grupos locais, teatrais, e a tendência é a expansão.
Então, alguns desses filhos podem ser envolvidos através dessa maneira. Outros tendem mais à reflexão intelectual, outros são fortemente sensibilizados por uma prática assistencial. São crianças cujo contato, inclusive com crianças de outra condição socioeconômica, tende a ter um efeito muito intenso. Então, qual que seria a forma? Primeira coisa, fazer uma boa escuta. Quem que é esse filho? Que modelo, que método que parece me aproximar mais dele? E se você não estiver perto, você não consegue educar. Isso, para educar você tem que estar perto, né? Tem que conhecer, né? Tem que conhecer. O material que você está lidando. Fica artificial, né? Lógico que existem processos, né? Alguns colegas talvez falem, mas existe processo de educação à distância. Mas nós estamos falando de relação pais e filhos, né? Então, tem que estar perto. Essa educação que está sob a responsabilidade desse professor chamado pai ou mãe, ela tem que ser feita no cotidiano. E o pai e a mãe têm que conhecer o material, né? Eu digo assim, que a doutrina oferece, por exemplo, os livros, as reuniões que podem inserir os filhos, não é isso? E porque, na verdade, o espírita, quando ele assume a informação da realidade espiritual no seu cotidiano, e ele, se ele concordar com o nosso argumento de se aproximar do filho, o que acontece? Ele se percebe também, ao mesmo tempo, na posição de educador e de educando, que aquele filho também vai educá-lo. Quantas coisas que nós aprendemos com os nossos filhos, né? São eles que nos ensinam coisas cotidianas, né? Gosto musical, um grupo que você nunca ouviu, às vezes uns bons, outros nem tanto, mas eles nos ensinam a lidar com a diferença, né? Alguns filhos, até pelo esforço que os próprios pais desenvolvem, têm acesso a bens culturais, e são esses filhos que vão trazer para esses pais acesso à tecnologia, a idiomas, né? A informações que até então os pais não conviviam. Então, é muito importante que esses pais ouçam os filhos, escutem os filhos, se aproximem deles, e aí, certamente, se eles estão predispostos a isso, o processo de educação flui numa dinâmica muito melhor. João, alguns afirmam que a participação de criança até certa idade, por exemplo, no culto do evangelho no lar, deve ser obrigatória. Você concorda com isso? Por quê? Eu particularmente concordo. A gente, pela própria experiência de vida e observando a formação dos filhos no espaço doutrinário, a gente tende a se alinhar. Essa postura muito defendida pelo André Luiz no livro Conduta Espírita, é uma boa referência. A criança, ela pede, principalmente a criança na primeira infância, ela pede um sinal diretivo mais ostensivo, né? Pelas próprias etapas de desenvolvimento infantil, principalmente nos primeiros momentos, ela precisa entender qual que é o sentido daquela religião para aquele grupo familiar ao qual ela pertence. E a não obrigatoriedade, ela tende a ser interpretada como se não é obrigatório, não é alguma coisa tão relevante, é alguma coisa secundária, porque as coisas mais importantes nós obrigamos nossos filhos. Ele não pode virar e falar assim, não quero ir na aula. Se os pais não sinalizam, não hierarquizam os valores, porque nós estamos falando de valores, né? Quando você obriga a criança, você sinaliza para ela, olha, qual que é a hierarquia de valores? Então, a obrigatoriedade, ela sinaliza isso, olha, isso é prioritário. E eu acho que, independente da escola religiosa ou ideológica, é possível observar, acho que é praticamente consenso, a crise de valores, né? Nós observamos isso o tempo todo, né? Crianças, jovens, adultos, pessoas idosas, de forma geral, numa completa confusão. Estabelecer hierarquia de valores. Na verdade, as pessoas buscando se encontrar, buscando estabelecer padrões de comportamento, estão vivendo atualmente uma crise de valores. Por exemplo, o que é o mais importante? Ser leal ou ser honesto? É um tipo de conflito muito observável, qualquer situação, né? Eu tenho um compromisso de lealdade, por exemplo, para com o meu patrão, ou acima de tudo a honestidade independente do que o meu patrão peça, né? Essas situações que são, estou pegando situações de cotidiano, né? Quando você tem uma base
moral, evangélica, religiosa, que te sustenta, uma base lógica, criada com senso crítico, facilita a sua tomada de decisão. Não elimina o problema. Não elimina o problema. Continua sob responsabilidade do espírito a tomada de decisão. Mas dá para ele mais ferramenta. Então, e alguns espíritos que vêm, principalmente os que reencarnam, vinculados aos grupos religiosos, em particular no espiritismo, precisam disso com uma ostensividade maior. Né? Então, um exemplo muito interessante, se me permite citar, vou tomar liberdade porque é uma referência bem consistente. O Hermínio Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, ele traz um argumento muito interessante, é uma hipótese, não é um relato científico, ele nem tem essa pretensão, coloca o caso sob análise da gente. Ele levanta a seguinte ideia, que um dos filhos do compositor Johann Sebastian Bach teria sido muito leviano no trato com a obra do pai, com a criação artística do pai. E a hipótese que o Hermínio Miranda levanta, nesse livro, Nossos Filhos São Espíritos, é de que esse filho do Johann Sebastian Bach teria desencarnado aos aproximadamente 74 anos, se eu não me engano, e reencarnado 25 anos depois, na mesma linhagem, no mesmo grupo familiar, né? E teria reencarnado como Mendelssohn, que é um outro compositor clássico famoso. Né? O Mendelssohn seria, portanto, na teoria do Hermínio Miranda, a reencarnação de um filho do Bach. E ele, para comprovar esse argumento, ele faz uma pesquisa mostrando o cuidado que o Mendelssohn teve, numa curta existência, de recuperar a obra do Bach. Mas para que ele desse conta de cumprir essa tarefa, ele renasceu num lar com uma estrutura afetiva muito boa, socioeconômica favorável, mas com pais muito rigorosos, que cobravam dele bastante. Então, esses são os argumentos centrais. Eu estou tentando resumir, né, para centralizar no nosso argumento. Então, sou a favor da obrigatoriedade. Acho que nós não podemos nos esquecer que os nossos filhos trazem demandas, trazem anseios para os quais a doutrina espírita, quando numa idade futura, se ele resolver não optar por ela, ótimo, mas que ele leve essa ferramenta. E aí no futuro ele tem escolha, o direito de escolha. O melhor da vida é para ele escolher, né? Fala assim, olha, eu tenho a ferramenta, não quero utilizá-la. Mas pelo menos o pai não vai ter pecado pela omissão de falar, olha, eu tinha acesso, mas deixei para ele resolver. Esse João, e você falou em anseios. Você acha que crianças de idades diferentes necessitam de estímulos diferentes? O que você tem a sugerir com relação a isso? Perfeito. As crianças, certamente. A idade é um componente, é uma categoria de diferença que nos exige maior atenção, não a única, né? Mas vamos pegar esse critério da idade. Por exemplo, no culto no lar. Muito comum as pessoas virem e falam assim, meu filho não está interessado. Às vezes você conversa com como é que é seu culto? A gente pega e vai lendo uma obra doutrinária básica. Vai ver uma criança que está numa fase muito inicial do seu desenvolvimento, uma criança com 5, 6 anos, para ela o texto de alguma obra doutrinária pode ser um texto desinteressante, a capacidade de abstração dela ainda está muito aquém. Né? Então, o que a gente recomenda? O modelo kardeciano, muito bom. Qual que é a essência que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo? Essência moral, ensino moral. Ele falou, olha, tudo que dá discussão eu estou deixando de lado, estou priorizando aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, o ensino moral do Cristo. Interessante demais. A gente pode fazer a mesma coisa no culto, por exemplo, no culto, tomando o culto como exemplo, culto cristão no lar. Temos inúmeras obras infantis, de orientação espírita e algumas até não espíritas, mas forte orientação moral. Por exemplo, livros que tratam, muito comum, muito em voga, as editoras têm investido muito, que tratam da questão da diferença, do lidar com a diferença. Isso é a base do amor ao próximo. Como é que você ama o próximo se você não respeita? Né? Então, o culto no lar pode ser, por exemplo, contar a historinha para a criança, depois pedir para deixar ela fazer um desenho. Não é? Pode ser utilizado o recurso da música. As crianças maiores e os adolescentes já pedem um outro tipo de envolvimento. Algumas dicas que nos parecem ser muito interessantes. Distribuir responsabilidades no culto. Né? Um pega água, o outro faz uma leitura. Né?
E às vezes aquele que está sendo escolarizado, ele gosta de fazer leitura, então temos que cuidar que texto é esse que ele vai ler. Não pode ser um texto que tenha palavras de significado complexo ou de difícil pronúncia. João, a transição da evangelização infantil para a mocidade espírita, às vezes se torna um hiato, no qual ou a instituição não oferece condições, ou os filhos perdem o interesse de prosseguir. Analise esse aspecto que nós dissemos agora sob dois âmbitos, por favor, a casa espírita e os pais. É preciso entender, Marcelo, que educação como processo. Então, alguns hiatos surgem mesmo, não é um processo ininterrupto, né? Qualquer aprendizado nosso, ele tem algumas interrupções. Então, pequenos hiatos não são grandes problemas, não nos parecem ser problemas insolúveis. A gente precisa ter essa compreensão, porque nós vemos alguns pais, por exemplo, às vezes desesperados porque o filho suspendeu, está relutando, principalmente na adolescência, em continuar naquele processo. Tem que prestar atenção, é como a gente dizia anteriormente, né? Escutar. Que ausência, às vezes é um teste muito comum. O adolescente, ele tentando experimentar papéis diferenciados, muitas vezes ele nos testa. Fala assim, deixa eu ver se meu pai e minha mãe vão, o que eles vão fazer comigo? Se a gente está perto, se nós estivermos sempre perto, fica fácil. A gente fala, isso ele está me testando, né? Então, às vezes a gente deixa um dia, negocia, né? Fala assim, olha, hoje você não vai por quê? Porque tem uma festa. Bom, tratado como excepcionalidade, talvez seja o recurso para aquele espírito, né? Lembrando, não tem receita geral. Agora, é muito importante que, você pediu sob dois pontos de vista, da casa espírita, é importante a gente lembrar que as casas espíritas têm desenhos diferenciados, até pelas próprias funções que elas se propõem a atingir. Algumas casas têm modelos de mocidade estruturados em ciclos, etc. Outras não, outras têm uma mocidade única que atende de 12 a 25. Né? Então, a casa espírita, nos parece que ela deve tentar observar, planejar quais são as suas prioridades e ver se ela tem recursos para abrigar, por exemplo, o jovem. Algumas casas não têm. É importante pensar, por exemplo, será que essa casa espírita dispõe de um tarefeiro habilitado a lidar com o jovem? Nós acompanhamos situações, já tivemos a oportunidade de acompanhar situações onde a casa espírita, entendendo que qualquer pessoa de boa vontade poderia assumir, delegou essa tarefa a uma pessoa que não tinha a menor condição, né? São temas que essa pessoa tem que estar preparada para lidar com os questionamentos dos jovens, com o espírito jovem, que é crítico, que resiste a algumas coisas, pelo próprio fato de querer resistir, de questionar, né? E se essa pessoa traz um nível de dificuldade muito grande em determinadas áreas que às vezes os jovens vão questionar, né? Seja no campo da uso ou abuso de drogas, sexualidade, enfim, relacionamento, esse é um modelo que tende a apresentar um alto nível de conflito. Então a casa espírita deve perceber, ela tem possibilidade de atuar nesse campo? Se ela tem, ela deve investir nisso. Investir com vontade, com persistência, enfim. Se ela não tem, ela deve buscar fazer parceria com outras casas espíritas, né? Outras casas espíritas, nós vemos mocidades, por exemplo, que às vezes tem 1, 2, 3 jovens. Muitas vezes são os filhos dos tarefeiros. Por que não unir? Nós temos observado aqui em Belo Horizonte excelentes exemplos de união de centros espíritas para atuar em diferentes áreas, não só na mocidade, evangelização, assistência social. Então, esse nos parece um caminho a ser seguido pela casa espírita. Do ponto de vista dos pais, retomo meu argumento anterior da escuta, acho que é fundamental que esses pais tentem escutar esses filhos. Se eles cuidaram da formação evangélica, doutrinária, moral desse filho desde a criança, ótimo. Se eles não prestaram atenção nisso, é temerário querer que esse jovem, de repente, passe para o espaço doutrinário, para o movimento espírita, sem grandes conflitos, né? E, acima de tudo, é preciso entender também que esse jovem traz as suas especificidades, mas ele traz suas opiniões, ele precisa ser ouvido. É muito comum pais e casas espíritas não escutarem. Olha, você vai fazer isso. Está aqui o modelo de atividade ou de estudo. Jovens têm um potencial fantástico, são espíritos que estão reencarnando atualmente, que eles possuem, sob certos aspectos, nós estamos colocando uma condição mais generalista, muito mais recursos do que nós que os precedemos.
Então eles querem fazer o blog da mocidade, eles já têm página no Orkut, e comunidades, e isso deve ser estimulado, evidentemente acompanhado, mas é preciso que a gente compreenda essas dimensões. Agora um outro tema interessante. Certos programas televisivos são recheados de maus exemplos de conduta, além de estimular uma vida essencialmente materialista. O que é melhor fazer nesse caso? Proibir ou conviver com o problema? Nós não entendemos que a proibição tem um nível de efetividade muito grande. Proibido é mais gostoso, essa proibição ela tende a não conseguir transmitir para o jovem, principalmente mesmo para a criança, o sentido. Qual que é o sentido dessa proibição? Que ele vai te perguntar, por que não? Eu quero assistir um programa que está todo mundo assistindo, é um tipo reality show, as pessoas ficam lá, tal. Não. Por que não? Porque eu não quero. Isso não cola. Não cola, isso não sustenta. Depois você vai dialogar sobre espiritismo e vai falar, por quê? Porque não? Sua fé não é cega, ela é fé raciocinada, ela é detalhada, ela tem um raciocínio, tem um processo de explicação. Então, o acesso, o uso da tecnologia, principalmente na mídia, de forma geral, é uma contingência do nosso tempo, nós temos que entender isso. Nós somos chamados a lidar hoje com a dimensão do celular, um bombardeamento de informações constante e intenso. Você anda na rua, tem um letreiro no ônibus, você está dentro do ônibus, tem um jornal, você está no semáforo, a moça vem mostrar o jornal que já traz uma manchete na capa e que já te traz informação. Você liga o rádio, tem informação. É um bombardeio, não é? O que a gente faz com isso? Primeira coisa, a gente desenvolve um senso crítico, nós mesmos. Mas crítico não é o crítico a priori, sou contra, não. É uma crítica consistente, que busca explicação, que reflete sobre o porquê. E aí a gente discute isso com o filho e fala com ele, olha, do meu ponto de vista, esse programa, ele apresenta suas fragilidades. Por exemplo, olha, expor na pessoa qual que é o objetivo, o que agrega, e sabendo que algumas coisas que ele vai buscar, talvez não se assemelhem àquilo que eu busque. O principal é que ele pense como eu, que ele goste do que eu gosto, não. O principal é que ele mantenha uma coerência com aqueles valores que eu passei. Essa formação crítica, ela começa em mim, pai, e se reproduz na minha relação com meu filho. Então, nos parece que a proibição, ela não tende a gerar um comportamento, um resultado adequado, exatamente porque essa criança ou esse adolescente vai acabar encontrando uma outra forma de lidar com isso. Retoma até o argumento anterior. Se você está próximo do seu filho e conhece, você vê o quanto que ele é acessível à tecnologia, quanto que às vezes ele está pelo embalo. Agora, nós também não podemos deixar, ao dizer que nós, em princípio, não achamos que a proibição tende a dar o resultado ideal, não quer dizer que a gente também vai deixar essa criança, não queremos ser interpretados dessa forma, deixar a criança ou o adolescente entregue a si mesmo. Na verdade, tem que acompanhar, tem que estar próximo. Então, nos parece que até uma certa idade, sim, bloqueio de acesso a determinados sites no computador é uma ferramenta útil. Você não está proibindo, mas você está limitando. Limite é processo educativo, sim. Até que ele tenha condição de depois, e aí você vai ter que negociar com ele. Agora, é importante pensar, gente, que a tecnologia está nas nossas relações, mas os espíritos, as demandas dos espíritos são as mesmas. A gente quer carinho, a gente quer atenção, a gente quer ser bem tratado, a gente quer respeito, a gente quer confiança, com a tecnologia ou sem a tecnologia. Então, até algum tempo atrás, a geração anterior convivia com a pornografia em meio impresso. Hoje ela lida com meio digital, está mais fácil o acesso. Será que isso mudou tanto? Mudou no sentido de que exige mais de nós pais. Estarmos mais próximos, mais do que os nossos pais estiveram de nós. Essa foi uma aula que nós não assistimos, ou nós não tivemos, muitos de nós,
Muitos dos nossos pais, pelas próprias condições de vida, pelo próprio momento histórico e econômico, não tiveram essa proximidade que nos é cobrada hoje em relação aos nossos filhos. E isso aí realmente não tem jeito, né? Muito mais do que o exemplo do programa A, B ou C, o grande exemplo que ele vai ter é o do pai e da mãe dentro de casa. Esse é o que arrebata, que o Emmanuel fala, né? E aí, realmente, é esse que vai fazer o divisor de águas. Você mencionou a internet, sites pornográficos, né, redes de relacionamento que ameaçam a integridade familiar. Como lidar com isso? Vou recuperar meu argumento anterior. O grande exemplo que fica é o do pai e da mãe. Agora, não sejamos ingênuos. Não é porque esse exemplo está forte que o jovem, a criança e o jovem vão se alinhar a ele integralmente. Pelo contrário, né? É comum, no momento da adolescência, a famosa crise de identidade, confusão de papéis, e o adolescente muitas vezes tende a buscar outros modelos. Por quê? Porque aquele do pai e da mãe já conhece, ele quer experimentar outros. Isso é natural, nós fizemos isso na nossa adolescência. É um ídolo de uma banda de rock, é alguém da televisão, do cinema, enfim. Isso é um processo que a maioria das culturas nas sociedades ocidentais convivem com isso. Agora, acompanhar esse filho, entender, olha, você gosta de tal pessoa, de tal, o que ele tem de bom? Então, isso exige, né, um pouco mais de esforço, né? Às vezes, aí, se eu estou acompanhando, eu consigo entender, falar, olha, ele está tentando, né, identificar-se com algumas outras possibilidades. Normalmente o percurso é um percurso que tende a trazê-lo, como nos trouxe, a um lugar muito próximo daqueles valores de origem, como a cantora afirmava, né? Como os nossos pais. Como é que a gente reproduz determinadas coisas? Porque a gente experimenta, revê e depois faz escolhas que acabam sendo marcadas por aqueles modelos que nos arrebataram, né? Alguns teóricos chamam isso, pai e mãe, de outros significativos. São aquelas pessoas que têm uma significação maior na nossa presença. Agora, certamente é importante considerar que nesse bombardeio tecnológico de informações que a gente vive, alguns espíritos tendem a insuflar ou a estimular as áreas mais que a gente carrega mais dificuldade, né? Por exemplo, a sexualidade desregrada, o uso e abuso de drogas, e nós não podemos ser ingênuos de achar que são grupos organizados em ambos os planos da vida que sustentam os movimentos ligados a esse grupo de interesse e que não tem menor interesse na desvinculação da grande massa da população dessas situações, porque geram ganhos, né, de diferentes níveis e de diferentes formas. Como pais, o que nos compete? Eu acho que a melhor metáfora talvez fosse de um farol. A gente tem que ter uma coerência, se manter no lugar e sinalizar o tempo todo para essa criança, para esse jovem, olha, eu estou aqui, o lugar é esse, né? Estou próximo, vem até aqui, né? Você vai, escuta, sinaliza, ilumina com a verdade, mas você tem que ser uma referência estável para esse jovem, né? E para essa criança. As situações hoje, elas trazem uma complexidade maior, como pedofilia, como violência familiar, enfim, mas que não são situações novas na história da humanidade, mas que ganharam mais visibilidade e nos pedem, nos exigem, praticamente exigem de nós um posicionamento mais coerente. Então nós entendemos que essa questão da tecnologia, mais do que, tanto quanto qualquer outra, ela está marcada por uma coerência que nós devemos ter com os nossos princípios morais. E aí o processo se desenvolve de uma forma mais natural, mais saudável, né? Não sem desafios, não sem conflitos, isso é ilusório, né? Não podemos idealizar, falar, se eu levar meu filho para a evangelização, fizer culto no lar e der toda a informação, não vou ter problema? Não, os problemas fazem parte da própria existência, né? Você está assumindo como pai um compromisso educativo, que dá trabalho, é isso mesmo, né? Mas se a gente tem esses cuidados, a gente acha que o trabalho fica mais possível e até mais gostoso de ser feito. João, para a gente encerrar, pais que desejam um futuro melhor para os seus filhos, espiritualmente falando, devem estar dispostos a que tipo de esforço ou sacrifício pessoal?
acredito que todo esforço. O esforço, ele tem que ser constante. Por quê? Porque eu, pensando como pai, eu tenho uma responsabilidade com esse filho, certamente, mas eu tenho uma responsabilidade comigo mesmo, como espírito. Eu tenho que sair dessa encarnação melhor do que eu entrei. Então, esse esforço ao qual o filho me convida, ele é permanente. O pessoal no interior tem um ditado simples, né, que é muito interessante, fala assim: filho criar, trabalho dobrado. É verdade, é a expressão legítima da realidade. Na infância me pede um tipo de esforço. Talvez um esforço mais físico, em termos de tempo, né? Eu tenho que estar o tempo todo onde que está, como é que está e tal. Vai crescendo, talvez eu possa flexibilizar a quantidade do tempo, mesmo porque não vai querer estar o tempo todo comigo. Mas a qualidade do tempo eu não posso abrir mão. Então tem um esforço, porque o momento que eu estou ali tem que ser fantástico, tem que ser aquele momento onde eu marco a vida do meu filho, né? E isso, eu acho que a sua pergunta ela é muito pertinente, porque nós enxergamos uma quantidade enorme de pessoas hoje, em diversos grupos, inclusive no espiritismo, que não querem ter o esforço, ou que relutam em aceitar a carga de esforço que o filho oferece, como sendo alguma coisa desprazerosa, né? E o filho, na verdade, quando você olha para uma ótica mais abrangente, o filho é a grande resposta da vida ao seu movimento de se tornar uma pessoa melhor, né? Porque você tem que abrir mão de interesses seus, né? Ele está alinhado num processo de regulação contratual. Quando você se casa, você estabelece um contrato com sua esposa, com seu marido, e esse filho, ele vai entrar nessa sociedade. E aí você vai fazer uma alteração contratual, não é isso? Falar assim: olha, antes éramos aqui um para o outro, agora tem uma terceira parte interessada aqui, nós vamos negociar. O marido vai falar com a mãe: olha, até certo ponto com ele, mas eu também participo dessa história, não pode ficar só vocês dois. A mãe vai abrir espaço para que esse pai entre e se torne pai, efetivamente. Então, é o esforço, isso não é dado, isso é muito importante. Os excelentes frutos que a educação traz, eles não são dados, eles são fruto de conquista. E as pessoas às vezes se esquecem disso, acham que liga o piloto automático e vai sozinho. Não vai, né? Ninguém vem no mundo a passeio. A nossa encarnação ela tem uma finalidade, e a relação de pais e filhos é uma excelente oportunidade de superar o quê? Basicamente, de que a gente está falando? De superação do egoísmo. Item 775, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, né? Que significaria o relaxamento dos laços de família, recrudescimento do egoísmo. Então, certamente que esse esforço, esse movimento para transformar o outro, ele começa no esforço para me transformar. É um esforço permanente que grita aos ouvidos dessa criança, desse adolescente, desse filho adulto. É importante pensar hoje, os filhos estão ficando mais tempo dentro de casa. A geração anterior saía de casa, aos seus 20 anos, tá todo mundo procurando algum espaço. Com a mudança das relações sociais, os filhos tendem a ficar mais tempo dentro de casa. Nós estamos preparados para lidar com ele? Com o esforço que nos exige, olhar para esse filho, entender que ele está passando processos muito diferentes dos que eu passava, né? Tem que me adaptar porque é um outro adulto dentro de casa. Muitas vezes a gente percebe, inclusive, que os homens têm mais dificuldade do que as mulheres. Nesse ajuste, a mulher parece que ela já se habituou a fazer o esforço para vencer o egoísmo, talvez com mais intensidade, e nós homens ainda precisamos aprender mais com elas, né? Então é um esforço constante que vai trazer certamente muita recompensa, né? Mas que é fruto, essas recompensas são fruto de conquista, não são dadas, são conquistadas. Bom, Espiritismo BH agradece a colaboração espetacular aqui do nosso querido João César e te passamos a palavra aí, João, para que você possa despedir-se. Bem, é sempre um prazer, eu vou dizer que é sempre um prazer, já é a segunda vez que eu estou aqui no Espiritismo BH, e é uma oportunidade muito boa da gente pensar sobre o que a gente faz, sobre o que a gente fala, rever se a gente está fazendo mesmo tudo que a gente diz que deve ser feito. Acho que
nos invade uma sensação boa de, pelo menos, de esforço desse item final. Quando nos foi proposto esse tema, eu fiquei pensando muito naquela situação, uma frase que tem circulado muito, e me parece que fecha bem esse nosso argumento, né? Antigamente a gente se preocupava de deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Hoje nós estamos sendo chamados a pensar na importância de deixar filhos melhores para o nosso planeta. Para deixar filhos melhores para o nosso planeta, nós temos que ser melhores. É esse o caminho, não tem outro, né? É esse o caminho. Então, basicamente, eu acho que eu tenho que agradecer a vocês, a equipe, a você, Marcela, a equipe toda do Espiritismo BH, porque eu acho que essa participação é uma chance de eu me tornar melhor. É nesse espírito que eu agradeço a oportunidade. Ok. Muito obrigado, viu? Um abraço. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!